Exercício 5, tarefa 1. Três partículas igualmente eletrizadas, cada uma com a carga elétrica Q, fixas nos pontos A, B e C. Entre A e B, a força eletrostática de repulsão tem intensidade de 32 vezes 10 a menos 2 newtons. Sabendo que D é igual a 10 centímetros, determine: item A, a intensidade da força eletrostática resultante das ações de A e C sobre B. Item B, a intensidade da força eletrostática resultante das ações de A e B sobre C. Bom, gente, a intensidade da força é calculada usando a lei de Coulomb. Então, F é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Nesse exercício, ele nos dá a força e ele nos dá a distância. Ele não nos dá o valor da carga elétrica aqui. Tá ok? Então, o que acontece? A princípio, nós ficamos tentados a achar o valor da carga elétrica. Qual é a carga elétrica desse sistema? Tá certo, gente? Só que isso daria muito trabalho, sendo que eu posso calcular ele usando simplesmente o quê? A lei do inverso do quadrado da distância. Observe o seguinte, gente. A força entre A e B, vamos desenhar aqui o vetor, é igual a 32 vezes 10 a menos 2. Eu vou colocar só o 32 para facilitar a visualização. Tá certo, gente? Isso aqui é para uma distância D. Vamos colocar os valores na fórmula, só para vocês verem. 32 vezes 10 a menos 2 é igual a K, Q sobre D ao quadrado. Gente, observe que essa parte de cima aqui, ela não muda, Ela é invariante, ela continua a mesma, tá certo? Então, o que acontece? O que está modificando aqui é a distância, Então, olha só, entre A e B, a distância é D, e entre B e C, a distância é de 4D. Então, a minha distância aumenta 4 vezes, a minha força diminui em quanto? Em 16. Vamos só colocar na fórmula para a gente verificar aqui, ó. 32 vezes 10 a menos 2. O K e os Qs continuam com o mesmo valor. E aqui fica 4D tudo ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. Então, se a minha distância aumenta em 4 vezes, a minha força diminui em 16 vezes. Logo, 32 vezes 10 a menos 2 dividido por 16, isso será igual a 2 vezes 10 a menos 2, que é a força, que é a força que a partícula C faz em B. Eu vou colocar aqui em cima para a gente, aqui, ó, C faz em B, para a gente não confundir. E aqui é a força que A faz em B. Bom, gente, ele quer o quê? A resultante das ações de A em C sobre B. Então, a força A sobre B menos a força C sobre B, 32 menos 2, isso é igual a 30, Colocando a potência corretamente, fica 30 vezes 10 a menos 2 newtons. Bom, gente, o mesmo raciocínio nós vamos usar para fazer, para calcular a força de A em B sobre C. A força de B sobre C, bom, gente, a força de B sobre C, eles formam um par de ação-reação. Então, se C sobre B é igual a 2, então a força de B sobre C também é igual a 2, Já nos poupou um trabalho. Bom, agora nós temos o quê? A força de A sobre C. Tá certo? Bom, essa força ela é de repulsão. Então, olha aqui, ó, ela está do mesmo lado, não é isso? Da força de B sobre C. Bom, a distância aqui aumentou em quanto? 5 vezes. Gente, vamos lá. Usando novamente a lei do inverso do quadrado da distância. Deixa eu só fazer um quadradinho aqui para a gente isolar o resultado aqui, para não confundir. Mas nós temos 32 vezes 10 a menos 2
é igual a KQ, que não mudam, né? São constantes, são invariantes no exercício. E nós temos aqui agora 5D, tudo elevado ao quadrado. Bom, gente, se a minha distância aumenta em 5 vezes, a minha força diminuirá em quanto? Diminuirá em 25 vezes. Isso dará quanto? 1,8 vezes 10 a menos 2 newtons. Então, a força que a partícula A exerce na partícula C é igual a 1,8 vezes 10 a menos 2 newtons. Bom, fazendo exercício, então esse aqui é o item A. No item B nós temos a força de B em C mais a força de A em B. Por que mais? Os dois vetores estão no mesmo sentido aqui, tá certo? Então nós temos 2 mais 1,8, isso é igual a 3,8. Né? Então isso é igual a 3,8 vezes 10 a menos 2 newtons. E está aí o exercício resolvido. Tá ok, gente?